Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Abraçando a todos os funcionários dos supermercados BH, que tem sempre um pertinho de você. No lugar que você anda, qualquer bairro de Belo Horizonte, são 200 lojas já em pleno andamento, a todo vapor. Eita ferro, dá gosto comprar no BH. A diferença de preço da concorrência com a concorrência é bruta. Mas, Fábio, assim que voltamos, assim que for o intervalo, você ia fazer uma colocação. Esteja à vontade. A colocação era que, como o Matheus abordou, que é importante a gente não generalizar que as brigas só ocorrem por causa das organizadas, lá na final da Libertadores a gente pode ver nas câmeras que quando os torcedores eles começam a agredir o ônibus do Boca Juniors, torcedores comuns se sentem no direito também de fazer os mesmos atos, porque sabem que não vão ser punidos. E a gente pode levar isso ao efeito manada que acontece. Um torcedor, ele não vai atingir um ônibus, mas 50 torcedores, eles podem se sentir no direito e ter mais liberdade para fazer esse tipo de ato. Ou seja, o camarada da torcida organizada fala, por que eu não posso fazer? Exatamente. Ele mais fortes somos juntos. Juntos somos mais fortes, quer dizer, né? Assim. Ele se esconde na marca ali da torcida. Né? Aí entra o que o Matheus falou lá no comecinho do bloco, no primeiro bloco, a questão da responsabilização. Né? Você não pode debitar nas organizadas, né? Toda a bagunça, crédito, toda a causa. Né? Não, debitar mesmo, colocar lá na conta dela os problemas. Só que a organizada aceita todo mundo, né, que se registra ali, e ali vai se escudando, né, qualquer vagabundo entra ali e se aproveita, e então vai para... De uma má fama, né, no caso. Vai para o vandalismo. É isso que eu queria dizer, porque no meu tempo de Rádio Inconfidência, eu convivi muito com torcidas organizadas. Eu sempre... a pessoa da máfia, uma vez, a máfia azul, há anos atrás, eu levei até na minha casa. Tem a raça azul, que eu tenho um carinho muito grande, ela existe até hoje. Mando meu abraço para a Alessi, para o Valério, Conceição, são pessoas que estão nessa torcida. Nunca vi um atrito com esse pessoal da raça. Nunca vi. É impressionante. Mas eu ia perguntar para vocês, naturalmente, dentro da pesquisa de vocês estão gabaritados e com autonomia para falar do assunto. Por isso vocês estão dentro da UFMG e trabalhando num setor que pode, inclusive, esclarecer muita coisa para quem está nascendo agora, porque vamos esquecer 2018. Vamos pensar que o que nós poderemos ter a partir de agora com governo novo, uma série de coisas. Mas esse esquema, por exemplo, tem torcida X que não se dá com a Y. Vamos dar um exemplo claro. O Cruzeiro Atlético, se trombar frente a frente ali, é um Deus nos acuda. Mas vamos dizer torcida de fora. A do Corinthians. Não, eu vou citar Flamengo e Atlético. Pode ser também. Que é uma rivalidade terrível. Não é? Como explicar isso? Os caras do Rio de Janeiro já vêm sabendo que o pau vai quebrar, só vê aqueles caboclos lá nas quebradas. Seria isso? Então, os estudos, eles demonstram que as alianças de torcida, elas acontecem muito no Brasil, na Argentina, em países de tamanho continental. Então, as torcidas, elas precisam de ter um aporte de outras torcidas de outros estados para poderem viajar. Então, um exemplo, desculpa, você vai continuar. Um exemplo, a torcida do Cruzeiro, ela tem esse tipo de um convênio com o Flamengo, não tem perigo ali. Não é bem assim, não é só a torcida do Cruzeiro. Uma torcida específica do Cruzeiro é aliada de uma torcida específica, por exemplo, tem várias dentro. A Galocura, Mancha Verde, Força Jovem, Gaviões. Não, esses três especificamente. É um exemplo de aliança. A Galocura, a Mancha Verde
e a Força Jovem do Vasco é uma aliança, inclusive foi um trabalho recente de um colega nosso lá do GFUT, que trouxe essa questão das alianças. Não é um clube com todas as torcidas são aliadas de outros clubes, são torcidas, instituições aliadas de outras instituições. Olha, e a imagem está rolando, a briga da galocura na rua, aquela confusão está rolando a imagem. Você em casa está acompanhando, mas siga. E aí é isso. Então, essas alianças já vêm desde a década de 80, desde a década de 90, e elas foram se perpetuando, acabam, criam-se novas alianças. Então, quando as torcidas viajam, por exemplo, a torcida do Cruzeiro viaja para Pernambuco, ela sabe que ela vai ser bem recebida pela torcida do Sport Recife e vai ter ali, vai saber, porque com certeza não sabem andar por Pernambuco, então os torcedores do esporte vão dar esse aval e sabem também que eles não podem, na gíria deles, darem mole para a torcida do Santa Cruz, do Náutico, e vice-versa, quando a torcida do Atlético viaja com a torcida do Santa Cruz. E assim, quando eu falo a torcida, é as principais, né? Sim. E se tem uma aliança, como o Matheus falou, das principais, então, por exemplo, a Galocura é aliada da Mancha Verde, a Galocura vai ter uma amizade também com as torcidas outras torcidas do Palmeiras, como a Tupi, a Savoia. Então, gera-se um respeito. Por isso que muitas vezes a gente pode observar dentro desses jogos. Então, no jogo que o Palmeiras foi campeão ano passado, no último jogo contra o Vasco, tinham torcedores com a camisa do Palmeiras no meio de torcedores do Vasco. Porque se dão bem. Se dão bem. Quer dizer que você notou, há uma máfia envolvida nisso aí. E, em outras palavras, sim. Porque as torcidas, elas são empresas, né? São constituídas juridicamente, né? E comercializam muita coisa, né? E esta aliança, inclusive, faz parte também deste negócio chamado torcida organizada, né? Agora, a questão que a gente pensa para 2019, que nós estamos aí com os dirigentes prometendo o clássico Atlético Cruzeiro com torcidas divididas. Vocês entendem que isso pode ajudar a controlar a violência ou pode acelerar o processo? Olha, partindo do pressuposto da questão governamental primeiro, acho que repressão não resolve problema nenhum. Tudo tem que ser organizado, tem que ser trabalhado de uma forma que tudo funcione. Não adianta chegar e proibir somente, que não é suficiente. Porque você pode imaginar Recentemente a gente recebeu uma convidada lá no GFUT, ela veio nos falar sobre a situação dela como torcedora, mulher, e que ela tinha que sair de casa e ela não se sentia confortável de botar a camisa do clube até certo ponto dentro do ônibus, porque ela tinha medo de ser agredida. Aí você vai ao estádio, eu moro próximo ao Mineirão, eu posso ir ao estádio caminhando. Mas e a minha segurança de casa até o Mineirão? Quem é que vai fazer? Porque o ônibus do Boca não foi apedrejado na porta do estádio. Ele foi apedrejado no caminho. Por exemplo, voltando ao caso da Libertadores. Mas existem outros pontos que precisam ser melhorados. Não é só aquela questão, eu só vou encher de atleticanos e cruzeirenses o Mineirão e vai ficar resolvido. Não é assim que funciona. Eles têm que chegar até lá, eles têm que voltar. Então, tudo isso tem... Mas e aí tem o torcedor comum? Ele que vai com a sua camisa do time que torce. Como é que ele funciona? Qual é a segurança dele? Será que ele pode ir com a camisa do time que ele torce? Então, qual é a segurança? Eu não me sinto confortável, às vezes, de sair em Belo Horizonte com a camisa do meu time. Você, nessa situação, meu caro Matheus Capanema, é um negócio meio esquisito, né? Não, porque, veja bem, ele deu um exemplo agora, tem famílias hoje, muitas famílias, que não vão a campo de futebol. Por que não vão? E o risco que corre? É complicado, né? E até porque crianças também, né? Muitas vezes quer levar filho, menor de idade, acompanhado, e é uma segurança que você quer ter com seu filho. Independente disso, hoje você paga um pacote de TV, às vezes vale mais a pena para ter a segurança. Você tá com a segurança, deitado no seu sofá, comendo alguma coisa na sua casa, com seus amigos, sem ter esse tumulto de briga. Então, assim, às vezes é mais vantajoso. Igual ele falou, tem que ter um esquema muito, muito rígido, muito bem feito, né? Assim, e passar essa segurança para a população. Não adianta só falar, não, vai ser dividido. Tudo bem, vai ter gente, vai lotar e tal, mas ainda assim pode gerar conflitos fora do estádio. Ainda assim, muita gente que não tem nada a ver com esse conflito vai acabar se machucando. Então, assim, tem que passar essa segurança para a população, viu? Eu vivo um drama, por exemplo, meu neto, que fez recentemente, agora há 10 anos, ele adora ir a campo de futebol. Mas eu, por exemplo, dentro da minha profissão, eu não tenho às vezes até como ir acomodar ele lá. Aí eu fico com medo da minha filha, o meu genro, levá-lo. Baita no Cruzeirense, fala, eu quero ver o Cruzeiro jogar. E na televisão, para ele, não é a mesma coisa, meus jovens.
Esse é o detalhe. Principalmente quando você é mais novo, né? Você quer ter aquela sensação, aquela experiência. A mesma que eu passei, Carlos Cruz. Eu tenho vivido na pele esse problema. Sim, e o problema seu, evidentemente, é... De muitos, A grande maioria. Claro. De pais, avós. Agora, a questão que ficou na pergunta anterior é sobre a divisão de torcida. Sim. Ela ajuda a controlar a violência ou acelera? Porque se observa, como o Matheus falou, que houve um afastamento da violência do estádio. Né? Não houve um controle da violência. A polícia determinou 5 quilômetros do estádio, toma conta ali e o resto acontece no entorno. Então houve um afastamento. Na opinião de vocês na constatação da pesquisa de vocês, torcida dividida ajuda ou prejudica? Na nossa constatação, torcida dividida, torcida mista 90-10 ou torcida única, como é feito normalmente na Argentina e aqui em Minas Gerais especificamente é 90-10, não tem nada a ver com a violência. Então a violência, como você citou, vai acontecer. Se as pessoas querem brigar, elas vão sair de casa com o intuito de brigar e vão usar o time do coração, entre aspas, porque muitas também não torcem para o time, que usam a camisa, como pano de fundo e vão brigar em qualquer parte da cidade. Pode ser a 10, 20, 30 quilômetros do estádio. Então, na nossa opinião, a torcida, quando se impede com que torcedores frequentem o estádio, então, quando se impede que tenha um clássico 50%, como era há 20 anos, há 30 anos atrás, como eu fui em muitos Cruzeiro e Atlético, com 120 mil pessoas, com 70 mil de um lado, 50 mil de outro, isso impede com que a festa do futebol aconteça e você vai perdendo a tradição do futebol. Mas não ajuda em nada a diminuir a violência, porque, como você mesmo citou, não tem um esquema de segurança apropriado para as torcidas, para os torcedores se deslocarem até o estádio e voltarem em segurança para suas casas. Bom, então o que a pesquisa de vocês mostra, o que vocês estão dizendo, é que, na verdade, a violência e o controle dela tem que ser feito pelas autoridades. Exatamente. E fora do estádio. Fora do estádio também. Esse assunto vai render muito mais ainda, só que já estamos chamando para mais um intervalo, companheiros. Então nós vamos para mais um intervalo comercial e já voltamos a falar desse assunto que é importantíssimo, muito importante. Já. É rápido. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela linda perdida. Já passou por aqui 3 vezes. Já falei que para me conhecer tem que se perder. Agora cismaram de dizer que estou entre os 3 melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado.